Meu irmão, minha irmã, quero trocar uma ideia sobre aonde Judas se perdeu. Quero tentar ser breve, deixa para mim um comentário aí, tem alguns vídeos que a gente faz que fica muito longo, igual o da mulher virtuosa, foi 40 minutos, tem outros de 15. Esse aqui eu queria que fosse menos de 10, me fala aí, quantos minutos você acha que fica legal um vídeo para a gente compartilhar um raciocínio? Porque acaba que esses que ficam muito longos já vira tipo um estudo mesmo, uma mentoria mesmo. Então, o que você prefere? Se é uma reflexão breve, se é um estudo médio, se é um estudo mais profundo? Bom, aonde Judas se perdeu? Qual que é a importância da gente perceber aonde Judas se perdeu? É para a gente não se perder ali também, sabe? Judas e Pedro juntos, eles têm uma representação pra gente, porque os dois eles eram pau a pau, vamos colocar assim, mas um continua e o outro fica no caminho. Imagina no futebol mesmo, eu sou do meio do futebol, você tem dois talentos que se revelam, e aí você tem aquele que deslancha e você tem o outro que afunda na carreira, seja porque teve lesões ou porque se perdeu em algum vício ou em alguma doença emocional e tal. Adriano Imperador é um exemplo, o próprio Neymar, embora é gigante, mas ele poderia ter sido muito mais. Os brasileiros têm isso, né? Os brasileiros, a gente tem algo da nossa cultura que os nossos jogadores poderiam ter durado muito mais, mas ficaram no meio do caminho. Então, Pedro e Judas, eles têm isso. Um continuou e o outro ficou no meio do caminho. Qual que é a grande diferença dos dois? Primeiro eu quero explorar um ponto com você, é o seguinte. O próprio Pedro, ele tem uma conversa com Jesus, e Jesus junta os seus 12, Judas estava nessa roda também, e aí Jesus pergunta assim, quem que as pessoas têm dito que eu sou? Aí eles dizem o que as pessoas estão dizendo, as pessoas lá fora. Uns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Elias, enfim. Aí Jesus pergunta, mas e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem que eu sou? E aí Pedro ele fala assim, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus nessa hora ele fala, não conta para ninguém, isso é verdade. Isso é uma revelação. E como isso é uma revelação, isso só pode ter vindo de Deus. Não é a hora das pessoas saberem. Mas, ou seja, Jesus permitiu, o Espírito revelou para Pedro algo que vem do céu. E aqui eu já quero te dar uma dica. A revelação é para você conhecer. Você não precisa entender, você não precisa concordar, você não precisa acreditar, mas você conheceu. E quando você conhece, você abre a porta para os outros processos. Entender, concordar, discordar, enfim, mas a revelação é para você conhecer. E é esse conhecer que te liberta. Esse conhecer que começa a mudar a história. E ele vem de Deus. Então, um dos grandes divisores de água, inclusive que Pedro tem e que Judas não teve, é o conhecer. Beleza? Porque quando você conhece, é diferente para o que vai vir depois. Só que na mesma conversa, na mesma roda, quando Jesus começa a falar do propósito dele, eu vou morrer, é necessário que eu morra, porque assim como o milho, quando ele morre e vira muitas sementes, assim eu preciso. A minha morte vai gerar muitas sementes, para nascer muitos outros Cristos. Porque a minha essência, aquilo que eu sou, vai gerar muitos outros frutos. Então é necessário que eu morra para que eu nasça em cada um de vocês. Legal. Só que aí nessa hora Pedro, ele fala, não Senhor, não faça isso. Cara, tenta imaginar a simplicidade de Pedro e como isso é inofensivo. Imagina quantas vezes nos seus relacionamentos, seja conjugal, familiar, no trabalho, com os amigos, você falou coisas assim, muito mais graves e não tomou uma bronca dessa. Olha o que Pedro toma de Jesus. Jesus fala com ele assim, afasta-te de mim, Satanás, porque você cogita as coisas dos homens e não de Deus. Olha o que Pedro está dizendo, só de Pedro falar, não morra, Jesus.
Não morra, preserve a sua vida. Jesus está falando com ele assim: você está cogitando as coisas dos homens e não de Deus. E aqui já tem uma revelação para você. Existe duas coisas: existe as coisas dos homens e existe as coisas de Deus. Você precisa analisar na sua vida o que você tem vivido. Se você é alguém que tem cogitado e buscado as coisas dos homens, ou se você é uma pessoa que tem buscado e cogitado as coisas de Deus. Se você for uma pessoa que busca as coisas dos homens, você tem a cabeça de Judas, a cabeça de Pedro, e se você não corrigir isso, você vai ficar no caminho, assim como Judas ficou. Pedro não ficou, porque ele corrigiu isso, embora ele tinha a mesma cabeça. Tomé também, ele tinha essa mesma dificuldade. Filipe tinha essa dificuldade. Eles estavam ali com Jesus e tinham essa dificuldade. Por quê? Não tinha sido revelado. Eles não conheceram. E aí eles não conseguiram dar sequência. Judas, quando ele toca no pão, Satanás entra nele. O que é entrar nele? Igual em Antônio e Pedro. Nem deve ter sido uma possessão demoníaca, porque senão Jesus ia tirar. Não é, mas entrou como? Como uma mentalidade. Como a mentalidade que Satanás traz desde lá do céu. No céu Satanás tinha uma mentalidade, a mentalidade de comércio. Eu faço menos e acho que mereço mais, e eu não quero conhecer a revelação que foi me dada e me submeter a ela. Eu acabo que eu sou conveniente àquilo que me interessa, que é a mentalidade de Satanás. E Satanás passa essa mentalidade para quem? Para Eva. E Eva passa para Adão e vai chegando até nós. E chegou para Pedro, chegou para Judas, chegou para mim e chega para você. E isso vai direcionando a nossa vida, cogitando as coisas dos homens e não de Deus, a não ser que a gente corrija. E como a gente faz para corrigir? Conhecendo a revelação de Deus. Pedro e Judas, no mesmo momento, Jesus já tinha falado, na hora que bater no pastor, as ovelhas vão se dispersar. E todo mundo se dispersou. E aí Jesus deixa 3 no cenário. 3. Aquele que ficou intocável, que é João. Aquele que negou, que é Pedro. E aquele que traiu, que é Judas. O negar, ele só evitou e ele saiu. O trair é pior, ele entrega para alguém. Ele poderia ser perdoado. Eu vou te provar que Judas poderia ser perdoado pela traição, pelo seguinte: quando o próprio Pedro prega para aquele povo judeu lá em Atos, ele fala: vocês traíram o autor da vida e vocês mataram o autor da vida, mas ele está dando uma chance de vocês arrependerem. Então Judas poderia ter alcançado esse perdão. Qual que é o grande erro de Judas? Não ter voltado para a fonte do conhecimento, não ter voltado para a fonte da relação, não ter voltado para a fonte da revelação. Guarda 3 coisas que eu te falei: conhecimento, relacionamento e revelação. Então o conhecimento, ele vem através desse relacionamento, onde Deus vai trazer a sua revelação. Imagina você, por exemplo, eu mesmo, o quanto você me conhece, conhece o meu coração, tem a ver do quanto a gente se relaciona. Quanto mais próximo é de mim, quanto mais você busca isso de mim, você tem uma revelação de mim diferente dessa superficial. Imagina com Deus. Quanto mais você conhece a Deus, relaciona com Deus, ele traz uma revelação. Tá claro? Judas, ele cometeu o erro de querer resolver sozinho. O que é resolver sozinho? Cogitar as coisas dos homens. Quando está na sua mão, quando você acha que tudo pode, que você tem uma ideia brilhante para fazer. E é isso que Judas fez, e ele foi só afundando, porque ainda ele cogitava as coisas dos homens. Quando ele traz Jesus, cogitava as coisas dos homens. Quando ele tenta resolver tirando a própria vida, cogitando as coisas dos homens. E olha a mentalidade de Judas. Judas, quando ele vê Maria derramando uma mirra, um bálsamo nos pés de Jesus, ele fala: que desperdício, a gente poderia usar isso e dar para os pobres. Olha Jesus falando, isso é mentalidade dos homens. O que ela está fazendo é do céu, é eterno, nunca vai ser esquecido. Mas isso que você está falando, Judas, você dá comida para os pobres, no outro dia tem pobre de novo. Você dá comida para quem está com fome, no outro dia está todo mundo com fome. Mas o que ela faz, isso é eterno. Olha a diferença
Judas ainda com a cabeça o quê? No produto, na matéria, no que é físico, no que é terreno. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. Olha o que Judas quer preservar. Uma coisa material de 300, ele quer preservar. Mas Jesus, que é o seu amigo, ele vende por 30. 300 para 30. Jesus, pessoa, vale 10 vezes menos. Olha isso no nosso dia a dia. O quanto você está valorizando ou não produtos, coisas no lugar de pessoas. E não precisa ir longe, cara, para você estar morrendo e matando coisas igual Judas. Um pai que prefere trabalhar muito e perder o tempo de estar com seu filho, ele está dando mais valor ao produto do que a pessoa. Um amigo que prefere mais tempo estar fazendo outras coisas para buscar produto e não desfrutar do relacionamento, mesma coisa. Num relacionamento afetivo, conjugal, uma pessoa que tem mais tempo para trabalho, para fazer as coisas que é o seu produto e não a pessoa, é a mesma coisa. É 300 para o produto e 30 para a pessoa. Essa mentalidade é de Judas. Satanás, ele usa isso e faz com que a pessoa se arruine. Ele faz com que a pessoa, ela vai entrar numa crise tão grande, que ela já está morrendo espiritualmente e depois ela termina de se matar. E qual que é a solução? A que Pedro fez. Volta para Jesus. E vou te dar um detalhe ainda. Antes de Pedro voltar para Jesus, Pedro voltou para a sua origem, para buscar a sua identidade. Pedro vai lá para o barco pescar, ele não era pescador? Jesus já tinha falado, não pesca mais, Pedro. Já tinha 3 anos que Pedro tinha largado isso. Pedro não pescava mais, só que ele não sabia para onde ir. Sabe para onde que ele vai? Ele volta para aquilo que ele sabe que é a identidade dele. Não vou me perder, eu sei que pelo menos pescador eu sou. E ali Jesus começa a revelar para ele coisas que ele não tinha entendido. Pedro não tinha entendido o lance de jogar a rede para o lado direito. Na hora que Jesus fala com ele a mesma coisa, joga a rede para o lado direito, na hora ele falou com João, é ele, e pula na água e vai nadando, fala, é ele, mas por quê? Ele conhece, só que agora ele entende, e Jesus começa a revelar para ele aquilo que ele já tinha conhecido, e aí ele restaura o relacionamento, só que tinha que ser mais profundo ainda com Pedro. Pedro, tu me amas? Por que você me negou? Pedro, tu me amas? Aquele que negou 3 vezes, afirmou 3 vezes o seu amor. É isso. Olha só, 3 pessoas. João não se perdeu. Por que João não se perdeu? Ele não abandonou. Bateu no pastor e ele foi atrás do pastor. Ele foi o único homem que esteve aos pés da cruz. Por isso que ele é diferente demais. João, aquele que não se perdeu. Então ele está dando uma dica. Como que você não se perde? Não sai da presença. Não se afasta da presença. Mesmo que fica caro. Que vão te acusar, que vão fazer o que for. Não sai da presença. Aquele que se perdeu, mas conseguiu se encontrar, como que ele fez? Voltou para a presença. Volta para a presença. Esteja perto. Deixa ele te revelar. Se submeta, mesmo que você não entenda. O meu povo morre por falta de conhecimento. Então conheça. Conheça. E aonde Judas morreu? Ele não voltou para a essência. Ele não voltou para a fonte. Ele quis resolver sozinho, do jeito dele. Não dá para ser do nosso jeito. Do nosso jeito a gente vai morrer e vai fazer os outros morrer. Bom, espero que tenha feito sentido para você. Se fez, já sabe, né? Põe aí seu comentário, dá seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas e que Deus te abençoe grandemente. Não se perca como Judas se perdeu. Busque as coisas de Deus. Busque as coisas de Deus. Porta estreita e porta larga. Coisas de Deus, coisas dos homens. Dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Servir a Deus e servir a riqueza. Está percebendo que Deus está dando uma dica que toda hora a gente tem uma decisão? É uma espécie de dualismo, né? A vida tem mais caminhos, mas sempre você vai esbarrar sim nesse dualismo. Porque aquilo que é de Deus, mas o que não é de Deus vai ter muitas caras, mas não será de Deus. Deus te abençoe.